E aí, vamos seguindo? Pois é. Então, ficou bem bacana o fim do bloco, porque agora eu estou treinando esse negócio de acabar o bloco no suspense. É bem legal. Sim, voltando ao meu raciocínio. O direito à defesa prévia, o direito à defesa técnica e o direito ao duplo grau. Existe? Claro. Hoje, a gente tem uma súmula, que é a súmula vinculante número 21. Essa súmula, ela diz o seguinte. Ó para mim, presta em mim. A súmula não vai sair de lá, não. Me dê atenção. A súmula estabelece que é inconstitucional qualquer lei que exija depósito prévio ou garantia para interposição de recurso administrativo. É isso que diz a súmula. É inconstitucional qualquer lei que exija depósito prévio ou garantia para interposição de recurso administrativo. Ou seja, o direito ao recurso na via administrativa é inerente à ampla defesa. E, por isso, estabelecer uma restrição a esse recurso significa violar a ampla defesa, ainda que seja por lei. A lei que determinar o depósito ou garantia ou caução para interpor recurso administrativo é inconstitucional. A interposição de recurso é inerente à ampla defesa na via administrativa. Tá bom? Além do contraditório e da ampla defesa, nós temos o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. E proporcionalidade é raciocinada como inerente à razoabilidade. Exatamente. A doutrina moderna entende que o princípio da proporcionalidade é um subprincípio inerente à ideia de razoabilidade. Tá? Seguinte, razoabilidade é uma atuação dentro dos limites do razoável, principalmente quando o administrador público tem o poder de efetivar uma escolha dentro dos limites da lei. Em muitas situações, a lei estabelece a atuação administrativa, conferindo ao agente público uma margem de escolha dentro dos limites da lei. Por isso, essa margem de escolha deve ser analisada com base em critérios de razoabilidade, dentro dos padrões, do que a gente chama de padrões do homem médio. Tá? Proporcionalidade é a ideia de adequação entre meios e fins, ou seja, a situação que deu ensejo à prática do ato não pode ensejar um ato nem mais intenso, nem mais extenso do que o necessário a cumprir aquela situação que motivou a prática dele, né? Então, não se podem aplicar penas mais graves do que a infração praticada e assim por diante. Além da razoabilidade e da proporcionalidade, continuidade. O princípio da continuidade está expresso no artigo 6º da Lei 8987. Tá? Então, o artigo 6º da Lei 8987 estabelece como um dos princípios inerentes à atuação administrativa a continuidade, né? A não interrupção da atividade pública. Não é um princípio constitucional expresso, mas está expresso em lei. É implícito na Constituição e expresso na lei. A atuação administrativa não deve parar, né? Todas as vezes que o Estado atua, ele deve atuar de forma contínua, não deve interromper a atividade administrativa. Essa é a ideia de continuidade. É não interrupção da atividade pública. Você vai dizer, simples, continuidade é não interrupção da atividade pública. Mas aí, pessoal, as pessoas vão te perguntar o seguinte: se a administração pública não pode parar, se a prestação da atividade pública deve ser contínua, servidor público pode fazer greve? Segundo, é possível paralisar o serviço por inadimplemento do usuário? Terceiro, é possível se valer de exceção de contrato não cumprido em contratos administrativos? É isso que vão perguntar a vocês. Quando eu falo de continuidade, eu quero saber de vocês exatamente esses 3 pontos. Não anote não, vamos falar um por um? Rapidinho. Minha primeira pergunta foi: se a prestação do serviço deve ser ininterrupta, se a administração pública não deve interromper a execução da atividade pública, servidor público tem direito de greve? Sim ou não? Pelo menos por enquanto, você vai enxergar servidor público de forma ampla. Por isso a resposta é depende. Depende. Em relação à greve de servidor, a Constituição expressamente veda greve e sindicalização de servidores militares. Tá? O militar não tem direito nem de greve e nem de sindicalização. Aqui, a gente tem vedação expressa no artigo 143 da Constituição.
é vedada a greve e a sindicalização de servidores militares. Eles não podem sequer se organizar em sindicatos, quanto mais fazer greve. Mas, em relação aos servidores civis, não tem discussão. Os servidores civis têm direito de greve. O artigo 37 da Constituição, 37, inciso 7º, se eu não me engano, estabelece que os servidores públicos, e esse dispositivo trata dos servidores civis, os servidores públicos têm direito de greve, que será exercido nos termos de lei específica. Então, os servidores públicos têm direito de greve, que será exercido nos termos e condições definidos em lei específica. A questão, pessoal, é que não há lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor. E aí se discute não acerca do direito. Que o servidor público tem direito de greve, todo mundo sabe. A questão é saber se ele pode exercer esse direito diante da ausência de uma lei específica que o regulamente. Aí, seguinte, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, embora o servidor público tenha direito de greve, o exercício desse direito está limitado à edição de uma lei que o regulamente. Então, o servidor público tem direito de greve, sim, mas enquanto não vier uma lei específica regulamentar esse direito, embora ele tenha o direito, ele não tem como exercer. Então, o exercício do direito de greve fica limitado à edição de uma lei. Não havendo lei, embora o servidor público civil tenha direito de greve, ele não pode exercer o direito de greve. Esse é o entendimento do STF, tá? Em 2008, foi analisado pelo Supremo um mandado de injunção, e nesse mandado de injunção se chegou a uma conclusão muito bacana, tá? O mandado de injunção tratava acerca de greves de servidores e chegaram para o STF e disseram que, STF, querido, tem 20 anos que eu tenho direito de greve e não posso exercer. Que diabo é isso, né? Tomou uma providência. O STF, ele não pode legislar. E ele também não pode mandar ao legislador legislar, né? Mas tomou-se uma providência. Nesse mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal declarou que, embora o direito de greve do servidor público seja uma norma de eficácia limitada, enquanto não vier uma lei específica a regulamentar o direito de greve, o servidor público vai poder fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve, tá? Então, enquanto não vier uma lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor, o servidor público vai poder fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve. Então, aquela lei geral que estabelece 30% para serviços inadiáveis, todas as regras da Lei Geral de Greve serão aplicadas aos servidores públicos até que venha uma lei específica a regulamentar o seu direito. Hoje, o entendimento que a gente tem na jurisprudência é esse. O servidor público tem direito de greve e poderá exercer esse direito nos moldes da Lei Geral de Greve até que venha uma lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor. Tá bom? Perfeito. Daí, pessoal, o que acontece? A discussão começa a pairar no sentido da remuneração. Discute-se o seguinte, tudo bem, mas e se o servidor público estiver exercendo o direito de greve dele licitamente? Ele tem direito a ser remunerado pelos dias parados? Sim ou não? Claro que remuneração é contraprestação pelo serviço. Se ele não presta o serviço, não tem como receber a contraprestação, né? Raciocínio simples. Por isso, pessoal, o STJ começou a dizer o seguinte, tudo bem, ele não tem direito a ser remunerado pelos dias parados. Entretanto, a administração deve evitar o corte da remuneração. O raciocínio é, enquanto ele estiver de greve, ele recebe a remuneração dele. Terminada a greve, ele deve fazer a compensação dos dias parados. E, mediante a compensação dos dias parados, ele vai justificar a remuneração que ele recebeu, né? Se ele não fizer a compensação depois, ele vai ter que ressarcir o que ele recebeu. Mas, hoje, a jurisprudência mais recente do STJ estabelece que o servidor público vai ser remunerado durante a greve e, ao final da greve, ele deve fazer a compensação dos dias parados.
Bacana? Maravilha. Daí, pessoal, minha segunda pergunta. Primeira foi greve de servidor. Minha segunda é possível interromper a prestação de um serviço por motivo de inadimplemento do usuário? Então, é possível estabelecer a interrupção do serviço público porque o usuário foi inadimplente? Sim ou não? Se você não paga energia elétrica, pode cortar? Estou perguntando se corta, não. Estou perguntando se pode. O artigo 6º, parágrafo 2º, da 8987, da parágrafo 3º, desculpe. O artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei 8987, diz que é possível a interrupção do serviço público por razões de ordem técnica e que é possível a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário. Então, é possível interromper a prestação de um serviço por razões de ordem técnica e é possível interromper a prestação de um serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Esse é o entendimento que vocês vão encontrar na lei, né? Por razões de ordem técnica, ninguém discute, pessoal. Claro, né? Caiu um poste até consertar, vai ficar sem energia elétrica. A discussão pairava acerca do inadimplemento do usuário. Alguns doutrinadores entendiam que era inconstitucional se admitir a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário. Hoje, para fins de prova, você vai marcar o que está aí. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem sim a interrupção por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja um prévio aviso, né, nos moldes da lei. Mas a lei diz assim, ó, chega aqui. A lei diz, é possível interromper a prestação de um serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja um prévio aviso, resguardados os interesses da coletividade. O que é isso? A jurisprudência vem dizendo que é possível interromper a prestação do serviço por inadimplemento do usuário, desde que se avise antes e desde que essa interrupção não enseja a paralisação de um serviço essencial à coletividade. Tá? Então, não é possível que essa interrupção enseja a paralisação de um serviço essencial à coletividade. Por exemplo, se você não paga energia elétrica, o Estado corta. E se um hospital não paga energia elétrica, pode cortar? Não. Por quê? Porque a paralisação do serviço de energia elétrica em relação ao hospital ensejaria um prejuízo muito maior do que a manutenção desse serviço. Então, nesses casos, quando o serviço for essencial à coletividade, a administração pública deve manter a prestação do serviço e cobrar paralelamente. Tá? A ideia, então, é que, a princípio, é possível interromper o serviço, sim, por inadimplemento, desde que haja um prévio aviso. Minha terceira e última pergunta. Perguntei sobre greve de servidor, perguntei sobre interrupção por inadimplemento e agora eu vou te perguntar. É possível exceção de contrato não cumprido em contrato administrativo? A chamada exceptio non adimplente contractus. E aí? Se admite a exceptio non adimplente contractus em contrato administrativo? Sim ou não? Seguinte, pessoal, quando eu falo de exceção de contrato não cumprido, a gente lembra do direito civil. Direito civil é simples, né? A contratou B para fazer alguma coisa mediante pagamento. Se A não paga, B não faz. A ideia é que se você não cumpre a sua parte no contrato, não pode exigir que eu cumpra a minha. Isso é exceção de contrato não cumprido. Se você não executa a sua parte do contrato, eu não sou obrigado a fazer a minha também. A questão é, isso vale no direito administrativo? A administração pública contrata uma empresa para prestar o serviço de limpeza de uma cidade. Se a administração não paga, a empresa pode deixar a cidade no lixo? Sim ou não? Claro. Hoje, a matéria está regulamentada por lei. O artigo 78, inciso 15 da 8666, estabelece que se a administração pública foi inadimplente por mais de 90 dias, o particular pode suspender a execução do contrato.
Ou seja, a exceção de contrato não cumprido aqui, ela é diferida, ela é postergada, em virtude da continuidade. O que significa que os primeiros 90 dias de inadimplemento, o particular tem que suportar. Então, 90 dias de inadimplemento, o particular suporta, mesmo que ele não queira, tá? Mesmo que ele ache ruim. Se a administração for inadimplente por até 90 dias, ele suporta. Não há direito a paralisar o serviço. Agora, se a administração for inadimplente por mais de 90 dias, aí o particular pode suspender a execução do contrato. O inadimplemento da administração pública por mais de 90 dias enseja a possibilidade de paralisação na execução do contrato. Bacana? Maravilha. Daí, pessoal, com isso entendido, a gente consegue raciocinar o princípio da continuidade, né? A ideia é de não interrupção, admitem-se algumas exceções. Além da continuidade, nós temos o princípio da autotutela. A autotutela é a ideia de que a administração pública tem o poder de controlar os seus próprios atos. A administração controla os atos praticados por ela mesma. A autotutela é o autocontrole da atuação administrativa. Tem base na súmula 473 do STF. A súmula 473 estabelece que a administração pública tem o poder-dever de rever os seus próprios atos. A ideia de autotutela é exatamente esse poder que a administração pública tem de rever os atos praticados por ela. Bacana. Independentemente de provocação. O que eu estou lhe dizendo é que, diferente do controle judicial, que é sempre provocado, a administração pública ela pode executar o controle dos seus próprios atos, ainda que ela não tenha sido provocada para isso. Essa é a ideia de autotutela, essa é a ideia de autocontrole, né? A súmula 473 do STF estabelece que a administração deve controlar os seus próprios atos e anulá-los, se eles forem viciados, ou revogá-los por motivo de interesse público. Então, se o ato tiver um vício de ilegalidade, a administração pode anular, e se não houver interesse público na manutenção do ato, a administração pode revogar esse ato administrativo. Moleza? Maravilha. Por fim, pessoal, por fim não porque eu tenho esgotado os princípios, mas os que a gente vai conversar, o princípio da motivação. A motivação é princípio expresso na Lei 9784 de 99, tá? A Lei 9784 estabelece o princípio da motivação como princípio expresso. Deu um tilt aqui na canetinha, pronto, voltou. Então, a Lei 9784, no artigo 50, a Lei de 99, ela estabelece que a administração pública deve fundamentar os atos que ela pratica. Ela deve motivar os seus próprios atos. Não pode haver atuação administrativa sem essa fundamentação. A ideia de motivar é a ideia de justificar, né? De apresentar os fundamentos que deram ensejo à prática do ato. A motivação do ato administrativo é a fundamentação desse ato. Toda vez que a administração atua, ela deve buscar justificar o porquê da prática de determinado ato, né? É claro que, assim como todos os outros princípios, a motivação comporta exceções. Aqui, o artigo da Constituição expressamente estabelece uma exceção. O artigo 37 diz que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, a exoneração de um servidor comissionado é livre, inclusive de motivação. Para se exonerar um servidor comissionado, não precisa haver a exposição dos motivos que deram ensejo à prática do ato, né? Por quê? Porque nesses casos, a Constituição Federal estabelece uma exceção ao princípio geral de motivação. O princípio é que os atos administrativos devem ser motivados, devem ser justificadas as razões que deram ensejo à prática daquele ato. Beleza? Maravilha. Daí, pessoal, com tudo isso entendido, eu queria partir para a gente falar de poderes, que é o segundo tema que a gente deve tratar na aula de hoje, tá? Tem alguns outros princípios que a gente vai conversando na medida em que a matéria vai aparecendo e aí a gente vai complementando, tá? Os princípios, como eu te falei, norteiam
toda a matéria de direito administrativo. A gente já sabe disso. Para a gente começar, para a gente seguir adiante, eu quero falar sobre poderes administrativos. E aí, pessoal, falar dos poderes administrativos é falar dos poderes instrumentais da administração. Antes de mais nada, eu quero que você anote uma coisa. Toda vez que a administração pode atuar para alcançar o interesse público, ela pode e deve. Isso. Os poderes administrativos, eles são poderes-deveres. Não existe poder pelo simples poder, tá? Os poderes administrativos são poderes-deveres. Toda vez que a administração pode buscar o interesse público, ela não pode deixar de fazer, né? É um poder que corresponde a um dever imposto ao Estado. Nenhuma discussão. Antes de mais nada, além de você entender que os poderes administrativos são poderes e deveres, é interessante que vocês entendam que esses poderes são instrumentais. Ou seja, os poderes nada mais são do que o instrumento necessário a se alcançar o interesse público. Isso. A administração não tem poder pelo simples poder. Ela tem poder enquanto instrumento necessário para que ela consiga alcançar o interesse coletivo. É como se eu dissesse, querida, você agora tem que conseguir satisfazer as necessidades coletivas. Ela vai dizer, mas como? Toma aqui, essas armas para você. Ou seja, o poder, ele não é um poder, ele é um instrumento dado ao Estado para que ele consiga atingir o interesse coletivo, que é a sua finalidade, né? Inclusive, todas as vezes que o Estado extrapola esse caráter instrumental, todas as vezes que o administrador público extrapola o caráter instrumental e exerce o poder pelo simples poder, ocorre o que a gente chama de abuso de poder, né? Então, vai ocorrer esse abuso de poder todas as vezes que o administrador público extrapola o caráter instrumental e exerce o poder pelo simples poder, sendo que a expressão abuso de poder se divide em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder, tá? Então, abuso de poder é o gênero que nós temos divididos em duas espécies, o excesso e o desvio de poder. O excesso de poder é um vício de competência. Ocorre excesso de poder todas as vezes que o agente pratica o ato, extrapolando a competência legal. Isso. Ele atua na melhor das boas intenções, ele busca o interesse público, ele atua com finalidade pública, mas ele podia fazer isso e ele faz isso, né? Ele extrapola, ele excede o poder que tinha sido dado a ele. Ele tinha poder para atuar até um limite e ele atuou acima desse limite. Isso é excesso de poder. Ele está excedendo, ele está extrapolando a competência legal. A ideia do excesso de poder é exatamente essa. O sujeito extrapola, excede a competência definida em lei, tá? O excesso de poder, então, é vício de competência do ato administrativo. Desvio de poder, não. O desvio de poder é um vício de finalidade. Ou seja, o sujeito pratica o ato dentro dos limites da competência que foi entregue a ele, mas visando a uma finalidade, visando a um fim diverso daquele previsto na lei. Então, ele atua dentro da competência legal, mas ele visa uma finalidade diferente daquela finalidade definida na lei. Isso é desvio de poder. O desvio de poder ou desvio de finalidade ocorre quando o agente pratica o ato extrapolando a finalidade legal, né? Então, ele não está buscando aquilo que a lei pretendia buscar quando ela previu a prática do ato. Isso é desvio de poder, ok? Para fins de prova, sem errar, excesso de poder e desvio de poder são espécies do gênero abuso de poder, tá? Então, abuso de poder é o gênero que a gente divide em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder. Moleza, né? Facílimo. Então, vamos lá. Seguindo, que hoje eu tô meio sem paciência, tá? Não abusem muito da minha paciência hoje não, que hoje tá demais. Não é nada demais não, gente, é porque eu tô mesmo, tá? Acontece. Eu passei o fim de semana, foi o casamento do Renato Saraiva, fantástico. Aí volta, acorda 7 horas da manhã para vir dar aula, nem é essa aula que eu já estou de noite, mas assim,
aquele dia cheio de gente perguntando um monte de coisa, todo mundo muito feliz, né? 7 horas da manhã, cheguei para dar aula, e aí encontrei uma colega, não vou nem dizer o nome dela, que vocês conhecem. Quando eu entrei perto da sala de aula, na sala dos professores, bom dia, né? Odeio esse povo muito feliz de manhã cedo. Felicidade demais incomoda. Não tem condição, né? Você não tem condição de acordar às 7 horas da manhã com essa felicidade toda. Não tenho a menor paciência. Mas assim, voltando ao meu raciocínio, que eu não quero falar disso. Ó pra mim. Excesso de poder e desvio de poder são espécies do gênero abuso de poder. Antes da gente partir para falar de cada um dos poderes da administração pública, eu quero que você saiba que esses poderes podem ser exercidos de forma vinculada ou de forma discricionária. Não existe, na verdade, um poder vinculado e um poder discricionário. Discricionariedade ou vinculação são as formas de exercício desse poder. Eu vou explicar. Ó, na atuação e cuidado com isso também. Porque a prova vai lhe dizer, sabe o quê? Na atuação vinculada, a administração está vinculada à lei e na discricionária não. Isso não existe. Toda atuação do Estado é vinculada à lei, tá? O que muda aqui é o seguinte. Na atuação vinculada, pessoal, a lei estabelece todos os limites e parâmetros a serem obedecidos para a prática do ato, sem dar ao agente público nenhuma margem de escolha, né? Por exemplo, a lei diz assim: se o sujeito faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço, demissão. Isso é um ato no qual não há margem de escolha. Se o rapaz faltar 30 dias, ele não pode ser demitido. E se ele faltar 31, ele não pode deixar de ser demitido. O critério é objetivo. A lei estabelece o critério objetivamente, sem dar ao agente público nenhuma margem de escolha. Essa é a ideia. Isso é uma atuação vinculada. A lei estabelece objetivamente o critério, não havendo margem de escolha ao agente, tá? Por exemplo, a lei diz que quem mora na beira-mar só pode construir 4 andares para garantir a ventilação da cidade. Se você morar no cantinho da beira-mar e 5 andares não atrapalhar a ventilação, você pode construir? Não, porque o critério é objetivo. Até 4 andares eu não posso embargar a sua obra, acima de 4 eu devo embargar. Critério objetivo definido em lei. Em outras situações, não. Em outras situações, a lei dá ao agente público uma margem de escolha. Por exemplo, não é para anotar, depois a gente vai falar de licitação, só para você entender. A lei diz que se a administração for alienar um bem imóvel adquirido por decisão judicial, para alienar esse bem imóvel adquirido por decisão judicial, o administrador pode fazer concorrência ou leilão. Olha para isso. Se ele fizer concorrência, está atuando nos limites da lei. Se ele fizer leilão, também. A concorrência é uma modalidade mais garantidora, o leilão é uma modalidade mais célere. Compete ao agente público saber, em cada caso concreto, se é melhor se valer de uma modalidade mais garantidora ou se é melhor se valer de uma modalidade mais célere. Isso, essa margem de escolha, essa possibilidade de atuar de mais de uma forma, é o que a gente chama de discricionariedade. É o que a gente chama de mérito administrativo. O mérito, a discricionariedade, é uma margem de escolha dada ao administrador público dentro dos limites da lei. Não é arbitrariedade, né? A lei diz pode fazer concorrência ou leilão. Se ele fizer pregão, o ato é ilícito. Se ele fizer convite, o ato é ilícito. A lei estabelece os critérios objetivamente. Ou concorrência ou leilão. Não há margem de escolha ao agente público. Existe margem de escolha, mas não há margem de escolha livre, ou seja, a margem de escolha é feita dentro dos limites da lei e vai ser feita com base em critérios de oportunidade e conveniência. Então, o administrador, dentro dos limites da lei, vai definir qual é a atuação mais oportuna, qual é a atuação mais conveniente, né? Essa margem de escolha é o que a gente vai chamar de mérito, é o que a gente vai chamar de discricionariedade administrativa, tá? Bacana. Quando a discricionariedade está assim, concorrência ou leilão, é fácil enxergar. O problema é que às vezes ela fica escondida no texto da lei. Me dá um minutinho que eu volto para a gente continuar entendendo
acerca dessa questão da discricionariedade, tá bom? Sai daí não que eu já estou voltando.